Oi, professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, vou esperar só um pouquinho, tá? Mais uns 2, 3 minutinhos aí para a gente começar a nossa aulinha, beleza? Beleza. Deixa eu ver que as pessoas têm na sala aqui. Fala aí, gente, bom dia, bom dia. Vou pegar uma água e já volto aí, tá bom? Bom, galera, vamos lá, ó. Primeiramente, bom dia para vocês, espero que todos estejam bem, legais, tem tudo de boa, né? E tal, tem papo. Ah, Antes da gente começar, só uma coisinha, uma novidade assim, um pouco negativa, claro. Nós tivemos ontem à noite, tá? Na calada da noite, não sei se vocês acompanharam, o presidente Trump, a gente sabe, né, que semana passada, né, ele considerou a Venezuela como um país de narcotráfico, e inclusive o Maduro como um narcotraficante. E até ofereceu uma recompensa para quem oferecesse informações sobre Nicolás Maduro, que poderiam levar à sua prisão, tá? Ontem à noite, os Estados Unidos ele foi lá e mandou tropas, está mandando tropas para o litoral da Venezuela. Ou seja, nesse caos social, saúde, enfim, a gente está tendo um momento assim, de pressão muito grande na Venezuela, tá? Muito grande mesmo. A gente não sabe o que vai dar disso ainda, até porque, galera, Rússia e China, lembrando, são parceiros da Venezuela, mas fato é que a situação está bem tensa ali, tá? Acho que o Trump está se aproveitando desse momento, que a Venezuela está ainda mais enfraquecida para tomar algum tipo de ação militar. Ah, professor, então você defende a Venezuela? Claro que não, né? De novo, para mim o Nicolás Maduro é um ditador, ele mudou a Constituição, ele dissolveu o Congresso, fez uma Assembleia que era só dele, tipo, ele não gostava do Poder Legislativo. Então ele foi lá, dissolveu a Assembleia e fez uma Assembleia Constituinte com as pessoas que ele convocou. É traço nítido de uma ditadura, tá? Ele tem que sair. Mas assim, baseado em intervenções externas, principalmente uma intervenção externa norte-americana, talvez não seja a melhor proposta. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Ó. Seguinte, que nem eu falei para vocês, como a gente estava um pouquinho atrasado, né, em geografia, aula de segunda-feira, que é uma aula de atualidades, eu dei. Calma aí, só um pouquinho. Aula de segunda-feira, galera, que é uma aula de atualidades. Eu dei para vocês com uma aula de geografia, tá? Agora a gente vai mudar isso aqui. A gente vai, na segunda-feira, vai continuar com uma aula de atualidades, só que a aula de sábado, que a gente antecipou para quinta-feira, vai continuar com uma aula de geografia. E aí já vou conseguir chegar onde eu queria com vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, ó. A gente estava discutindo até a aula passada sobre. A gente finalizou, né, a ordem da Guerra Fria e a gente começou a chamada nova ordem mundial. E eu falei para vocês que a nova ordem mundial, ela até é chamada por muitos de a nova desordem mundial. Por que desordem mundial? Porque a gente não sabe exatamente o que guia, quais são os parâmetros que estão guiando a nova ordem mundial. Eu coloquei para vocês alguns pontos mais importantes. São três, tá? Que são os guias dessa nova ordem mundial.
O primeiro que é a globalização, mas que mesmo assim a gente pode falar hoje que o mundo está passando por uma desglobalização, cada vez mais se fechando, a ascensão de governos bem nacionalistas, como o de Viktor Orbán, lá na Hungria, na Polônia, na Itália, por exemplo, Matteo Salvini na Itália, o Trump, o Bolsonaro mesmo no Brasil, governos mais nacionalistas, governos mais fechados, projetos anti-imigração, anti essas grandes instituições. A gente pode falar hoje que está no momento anti-globalização, com toda certeza. E a gente começou a discutir a formação de blocos econômicos, lembra disso? Eu parei aí na aula passada, falei assim, gente, ó, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico nada mais é do que uma organização supranacional, ou seja, uma organização que pega vários países, tá? Tem que ser mais que um, que promove, no mínimo, a livre circulação de mercadorias, ou seja, a queda das barreiras alfandegárias. O que é uma barreira alfandegária, professor? É o imposto que você paga para um produto sair de um país e entrar em outro. Lembra disso? Então, por exemplo, você vai comprar uma camiseta dos Estados Unidos. A camiseta nos Estados Unidos custa $5. Ou seja, custaria aqui 25, por exemplo. Só que quando tem uma barreira alfandegária, essa camiseta, ao invés de custar 25, é colocado imposto em cima disso, ela vai custar 80, 90, 100, R$ 110. Beleza? Tá bom. Os blocos econômicos, assim como eu falei para vocês, eles não começaram na década de 90, na década da nova ordem mundial. Eles começaram, na verdade, um pouquinho antes desse período, tá? Só que ele é mais típico da nova ordem mundial. Ele começou a se formar com mais intensidade. A União Europeia, como a gente conhece hoje, é de 1992. A gente pega o Mercosul, é de 1991. O NAFTA também é de 1994. Ou seja, os principais blocos eles começaram a se formar depois da década de 90. Quais são as vantagens de você pertencer a um bloco econômico? Porque pensa, se começou a disseminar, é porque algum tipo de vantagem você tem, tá bom? A primeira vantagem, acho que ela é bem mais óbvia, né? Bem mais nítida. A gente vai ter o aumento das trocas comerciais. Ah, professor, e daí? E daí que quando o capitalismo, ele é um sistema econômico que ele precisa de venda de mercadorias, tá? Espera só um pouquinho. É um sistema econômico, galera, que precisa de compra e venda de mercadorias, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, vários países fazendo uma aglomeração em que não existe barreiras alfandegárias, o Brasil vai vender mais para a Argentina vai vender mais para o Brasil vende mais para o Uruguai mais para o Paraguai, por aí vai. Isso beneficia a todos. Mais alguns do que outros, a gente vai discutir isso aí. Mas, no geral, beneficia a todos. Compra e venda é super importante para o capitalismo. A indústria vende mais, as pessoas consomem mais, elas se sentem com maior poder de compra, é sensacional. Só que tem uma outra coisinha que geralmente as pessoas não levam em consideração. Além desse aumento das trocas comerciais, a gente pode ter um aumento dos investimentos estrangeiros. Professor, por quê? Aumento dos investimentos estrangeiros. Porque quanto mais você tem mercado consumidor, mais atrativo você é. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, vamos pegar o caso do Uruguai, tá? O Uruguai é um país que tem 5 milhões de habitantes. Vou imaginar que eu tenho a minha empresa, Ricardo's Globo, produz o globo terrestre. E aí eu quero colocar a minha empresa em algum país. Aí eu posso pensar, nossa, será que eu vou colocar no Uruguai? Se eu colocar no Uruguai, qual que é o potencial mercado consumidor que eu vou atingir? 5 milhões. Convenhamos, São Paulo, só o município de São Paulo tem 12, tá? Então, o Uruguai, por ser muito pequenininho, atrairia menos investimentos estrangeiros. Mas não, o Uruguai, ele faz parte do Mercosul. E se eu coloco meu produto no Uruguai, eu vou ter acesso ao mercado consumidor não só do Uruguai, mas também da Argentina, mas também do Paraguai, também da Venezuela, que está suspensa, né? Mas também teria da Venezuela. Ou seja, você aumenta o nível de investimentos estrangeiros que existem no seu país. Isso serve principalmente para países pequenininhos, tá? Imagina, você investir, por exemplo, sei lá, vamos pegar um país da União Europeia, na Holanda, nos Países Baixos, sozinho é uma coisa. Você investir nos Países Baixos, sabendo que você vai ter acesso ao mercado consumidor de todos os países da União Europeia, já é uma coisa bem diferente. Então, globalização precisa disso. Aumento dos investimentos estrangeiros. Beleza? Fala aí, David, pode falar.
Professor, durante a Guerra Fria, eu poderia chamar, tipo, por exemplo, o bloco capitalista ou soviético como bloco econômico, porque, tipo, entre as parcerias havia, tipo, essas vantagens alfandegárias, né? Então, tipo, eu poderia chamar de bloco E- econômico? Então, no Bloco Socialista, sim, tá? Lembra que no Bloco Socialista você tinha o Comecon. O Comecon era, sim, uma espécie de bloco econômico, tá? Aliás, um dos primeiros que existiu. Não foi o Uhum. primeiro, porque o primeiro foi o Benelux, que, em 44, juntou Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foi a primeira experiência de bloco econômico. Mas o Comecon, que era como se fosse todos os países soviéticos trocando mercadoria sem barreiras alfandegárias, sim, pode considerar como bloco econômico. Dos países capitalistas, não, né? Porque nos países capitalistas, o plano econômico não foi um bloco econômico sendo formado, foi um plano econômico de ajuda econômica. Aliás, vocês estão vendo que essa ajuda econômica que os estados estão dando, que já chegou a 7 trilhões de dólares, está sendo encarado como o novo plano Marshall. Olha que coisa interessante para cair no seu vestibular. Por que existe essa comparação, né, entre plano Marshall, aquele da Guerra Fria, e o plano Marshall hoje como o novo plano Marshall? Porque é o Estado atuando de maneira assim muito, muito grande para tentar investir na economia e recuperar o crescimento econômico. Beleza, David? Beleza, valeu, professor. Imagina. Fala aí, Isa. Bro, é só para pedir pro pessoal fechar o microfone, porque fica fazendo concorrência com a sua voz, o som externo. Tá. Galera, então, ó, fecha um pouquinho o microfone. Deixa eu ver quem tá. Se alguém tá com o microfone aberto, que daí eu exponho a pessoa fecha. Brincadeira, não vou expor não, tá? Mas, ó, galera, toma cuidado aí. Tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto sim, hein? Cuidado aí, galera, tá? Ó, eu vou falar, mas não se sinta ofendido, tá? Não é pra expor não, tá bom? É só pra... Deixa eu ver. Ó. Ô, Luiz, acho que você tá com o microfone aberto, ó. Eu acho que eu não consigo fechar o seu microfone. Pelo menos eu não sei fazer isso daqui, tá? Então, Luísa, tenta fechar o seu microfone aí, tá bom? Valeu. Então, pessoal, ó, a gente tem aqui as vantagens econômicas, aumento das trocas comerciais e aumento dos investimentos estrangeiros, tá bom? Só que imagina, então, beleza, blocos econômicos, beleza, tudo tal. Só que a gente pode ter uma série de tipos de blocos econômicos. Imagina, o Mercosul é um bloco econômico, beleza. A União Europeia é um bloco econômico também. Vocês percebem que o grau de complexidade desses blocos ele é completamente diferente? A União Europeia ela é muito mais... A União Europeia é quase um bloco político, convenhamos, tá? Não é nem mais um bloco econômico, é quase um bloco político o negócio. Então, existem graus de complexidade diferentes, que é justamente isso que eu vou colocar para vocês. Eu vou começar falando aqui dos tipos de blocos. Eu vou começar do mais simples para o mais complexo. Tá? O mais simples que a gente pode ter é um tipo de bloco chamado de zona de livre comércio. Só que o que é uma zona de livre comércio? Uma zona de livre comércio, a única vantagem que tem é a eliminação das barreiras alfandegárias. Então você elimina, galera, as barreiras alfandegárias entre seus países. Professor, só isso? Só. Ué, mas todo bloco econômico não é isso? É que geralmente os blocos econômicos têm isso e algum fator a mais, tá? O maior exemplo que a gente tem de uma zona de livre comércio é o NAFTA. Ah, professor, beleza, NAFTA. O que é isso? Presta atenção no meu inglês britânico, hein? North American Free Treatment Agreement. Ó, North American Free Treatment Agreement. Professor, o que é isso? Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA, ele era, já vamos entender por que era, tá? Formado por Estados Unidos, México e Canadá. Esses três países, eles formavam esse bloco econômico, onde o único benefício que existia era a livre circulação de mercadorias. Tem livre circulação de pessoas? Acho que é bem nítido que não, né? Beleza? Tem, sei lá, algum tipo de política comum de Estado? Não existe. A única vantagem é a livre circulação de mercadorias. Só isso.
O NAFTA, ele ficou existindo até 2019. Por quê, professor? Porque hoje não existe mais o NAFTA. Professor, mas eu aprendi no colégio. Eu sei que você aprendeu, mas olha que importante. A atualidade você está aqui, hein? O NAFTA mudou de nome hoje. Hoje o NAFTA, ele se chama... Olha que nome feio, hein? UNSCA. Credo, professor? Pois é. US, de Estados Unidos. M de México. CA de Canadá. Estados Unidos, México e Canadá. Professor, por que mudou de nome? Porque os Estados Unidos quis colocar o nome dele na frente? Não é por isso, tá? O UNSCA é a mesma coisa que o NAFTA, só que com alguns protecionismos dos Estados Unidos. Então, alguns produtos, galera, por exemplo, que vinham do México, o milho mexicano. O milho mexicano estava ferrando com o corn belt americano. Então, o Trump falou assim, ó, não é que eu não gosto do NAFTA, entendeu? Gosto de vocês, tal, acho bonitinho, legal, né, essa ideia, nasceu em 94, legal, tal. Só que tem alguns produtos que vocês estão mandando para cá, sem nenhum tipo de imposto, que eu não posso cobrar imposto de vocês, que está ferrando com os meus produtores locais. Então, os Estados Unidos foi lá e adotou algumas medidas protecionistas contra México e contra Canadá. Mas pode fazer isso? O México e o Canadá deixaram? De novo, né? Deixar sim porque eles quiseram? Claro que não. Mas, convenhamos, tem dois países, já falei 35 mil vezes para vocês, que eles dominam a geopolítica e a economia mundial. É melhor você ter acesso a um mercado protegido dos americanos do que não ter acesso nenhum ao mercado americano. O México, ele depende de 70% das exportações americanas. Aí chegou lá o Trump e falou assim, o Obrador Lopes, que é o presidente do México, né? O Obrador Lopes, seguinte, ó, eu quero continuar com um bloco econômico com você. Só que os seus produtos estão ferrando com a economia local. Vamos fazer um acordo, ó. Eu vou colocar alguns impostos sobre os produtos que você me vende, alguns, e determinados produtos só para o México, mais produtos agrícolas, para a gente continuar existindo esse bloco econômico. O México, não, imagina, não pode. Ah, então beleza, então acho que eu vou desfazer o bloco econômico. O México depende de 70% das exportações. Você acha que o México topou fazer isso? Claro que não, galera, tá? E não tem o que ser feito contra os Estados Unidos. Lembrando que o Trump, quando ele foi eleito, ele fez aquela tal daquela plataforma, lembra? Eram dois planos de governo que ele tinha. America First e Let's Make America Great Again. O que seria esse America First? Eu não posso, em nome de um bom convívio com os outros países, essas coisas, deixar com que a minha balança comercial fique tão negativa. Então o Trump foi lá e sobretaxou alguns produtos. Mudou, galera, tá? O UNSCA, ele é um novo bloco econômico formado aqui pelo antigo NAFTA. Certo? Galera, pode tirar um print aqui, ó. E se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Dúvidas? Não? Então tá. Aliás, ó, tem até um ponto interessante da questão da migração mesmo, tá? Que foi criado durante esse período. Porque imagina, ó, eu vou fazer uma mapinha, vocês sabem que eu não sou assim, né? Nossa, que exemplo de desenhista e tal. Vou fazer uma mapinha esquemática aqui para vocês. Calma. Nossa, pessoal, que bonito. O que é isso? Estados Unidos e México. Olha que gracinha no mapa, tá? Aqui a Flórida, ó, o Mickey aqui e tal, essas coisas. O que acontece, ó? Existia, então, sempre existiu essa livre circulação de mercadoria, certo? O que os norte-americanos faziam, então? Imagina que uma indústria, ela vai produzir nos Estados Unidos. Ela vai ter que pagar a mão de obra americana, ela vai ter que pagar o custo da terra dos Estados Unidos, a fiscalização ambiental, que é muito mais rígida, muito mais exigente. Então, o que as indústrias faziam? Indústrias americanas começaram a se instalar aqui na fronteira norte do México. Essas bolinhas aqui, ó, são indústrias dos Estados Unidos.
que, aliás, até receberam um apelidinho, um apelido chamado de maquiladoras. Para quem não sabe, galera, maquiladora está no sentido aqui de montadoras. Qual que era a ideia? Os Estados Unidos, vou pegar uma indústria automobilística, por exemplo, tá? A parte da gestão da GM, da Ford, da Chrysler, dessas automobilísticas, a parte de tecnologia ficava nos Estados Unidos. Só que se eles produzissem o carro também nos Estados Unidos, o custo seria muito elevado. O que as indústrias faziam? Elas vinham para essa área de fronteira norte com o México, produziam no México e revendiam para o mercado americano. Ou seja, galera, essas indústrias, elas serviam, elas repassavam, vendiam para os Estados Unidos, pelo menor custo de produção. Essas indústrias aqui, ó, bem na fronteira norte com o México, chamam-se maquiladoras. A grande questão é, galera, imagine o seguinte, isso já foi questão de vestibular, tá? Ele coloca uma fotinha assim, ó, da fronteira entre Estados Unidos e México. Quando você observa, existe um lado que ele é mais deserto, porque o clima ele é bem árido, né, nessa região, uma área que é mais deserta, e uma área que é mais densamente povoada. E aí você pensa, bom, uma área que está menos urbanizada deve ser o México, porque é mais pobre, e a área mais urbanizada deve ser os Estados Unidos, porque é mais rico. Pelo contrário, quando você pega uma foto da fronteira, a área mais urbanizada é a área do México. Por quê, galera? Porque aqui nessa regiãozinha, nessa fronteira norte do México, a gente vai ter um desenvolvimento de uma grande ocupação humana, uma alta densidade demográfica. Claro, né? Querendo se aproveitar do dinheiro que as indústrias aqui promovem, dos empregos que ela promove, da urbanização que aqui existe. E aí o que acontece? Foi quase como um tiro no pé. Porque você gerou uma grande concentração de pessoas nessa fronteira norte com o México, justamente para aproveitar a mão de obra barata que eles são, só que essas pessoas começaram a ver o sonho americano quase como se fosse uma realidade. E aí o que acontece? Em 1994, a gente vai ter, 1994, um carinha chamado de Bill Clinton, ele resolve que é hora de fazer um muro para separar, para impedir que as pessoas do México entrem nos Estados Unidos. Professor, deu certo? É, mais ou menos, tá? O muro, ele começou a ser construído, beleza? Ele foi construído nas áreas onde a migração ela é mais intensa, ela é uma realidade mais intensa, só que ele não terminou de ser construído. Por isso que em 2017, o Trump, falou assim, verdade, ele começou a construir um muro. E olha que ele é democrata, hein? Não é nem republicano. Ele é democrata, começou a construir um muro. Eu, como plano de campanha, vou terminar de construir o muro. Vocês lembram que na época da eleição, ele dava umas declarações bem mais polêmicas assim do que ele dá hoje, né? Na época da eleição, ele falou que ele ia construir um muro porque os mexicanos só sabiam para trazer violência, droga e prostituição, tá? Palavras do presidente Trump. E ele falou que ele ia finalizar de construir um muro e construir um muro inteligente entre as fronteiras. Um muro com tecnologia de captação de pessoas, tá? Enfim, tá? Não sei exatamente como que seria esse muro inteligente. O Congresso norte-americano, que é formado, pelo menos a Câmara dos Deputados, de maioria democrata, maioria de oposição, não apoiou o plano do Trump. Até porque o Trump, para fazer um muro, ele ia gastar mais de 5 bilhões de dólares. E isso não foi aprovado pelo Congresso americano. Tudo bem, galera? Beleza? Dúvidas aqui dessa partezinha? O senhor tem uma dúvida. O que é isso? É o México e os Estados Unidos. Esquemático. Beleza? Pode tirar um print. Alguém tem dúvida? Não? Então tá. Então deixa eu apagar essa luz aqui, ó. Beleza, professor. Então nós temos, por exemplo, a livre circulação de mercadorias com a zona de livre comércio. Só que existem outras formas, não tem? Claro que tem. A gente tem, por exemplo, um bloco que é um pouco mais complexo, que é a união aduaneira.
Quando os países eles se organizam, galera, segundo uma união aduaneira, eles vão ter, é como se fosse uma zona de livre comércio, ou seja, tem todos os benefícios que a zona de livre comércio tem, que na verdade é só a queda das barreiras alfandegárias, tá? Mas também tem a TEC. Acha que é isso? TEC. Tarifa externa comum. O que seria isso? Antes de explicar, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, nós temos, como zona de livre comércio, o maior exemplo que a gente tem é nós, o Mercosul. Mercosul, galera, que é formado por quem? É nós, Brasilzão, os nossos melhores amigos, que eu sei que vocês amam eles, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Pessoal, Venezuela está no Mercosul? Tá naquelas, né? Vou até colocar um asterisco aqui, ó. Por quê? Porque a Venezuela está suspensa do bloco. Professor, por que a Venezuela está suspensa do bloco? Acho que é um pouco óbvio, né? Por que a Venezuela está suspensa do bloco. Mas, basicamente, porque a Venezuela ela desrespeitou a democracia e os direitos humanos. Um dos princípios do Mercosul, em teoria, claro, é que você tem que respeitar a democracia e os direitos humanos. Aliás, só para efeito de curiosidade, na época do impeachment da Dilma, o Mercosul ele ainda estava com uma vertente de governos mais progressistas, tá? Governos mais de esquerda. Foi cogitado suspender o Brasil, por considerar que o Brasil está passando por um golpe institucional. Olha isso, tá? Só que, claro, uma coisa é você suspender a Venezuela, que a importância econômica é bem menor. Suspender o Brasil, cara, de verdade, o Brasil ele é até conhecido por ser um país imperialista frente aos outros países da América Latina. Eles precisam do nosso mercado consumidor. Então, o Brasil, obviamente, não foi suspenso, tá? Fala aí, Letícia, pode falar. Bom dia, Ricardo. Beleza, Letícia? Bom dia. Beleza. Deixa eu te perguntar. Com todas essas declarações do Bolsonaro indo contra tudo que é dito pelo mundo afora, até por países que fazem, né, um bloco econômico, o Brasil não tem possibilidade de ser expulso do Mercosul justamente por isso? Até porque a Argentina, esses outros países têm o mesmo pensamento que os outros países, né? Só o Brasil está indo contra isso. E, querendo ou não, Pode falar. Não, pode falar, desculpa, achei. Já terminei, era só mais uma adendo. Ah, tá. Pode falar. Letícia, por incrível que pareça, o Brasil e a Nicarágua, tá? Na Nicarágua, a gente tem um carinha que foi até um dos líderes da Revolução Sandinista, tal, chamado de Daniel Ortega, que hoje voltou ao poder, está no poder, e que ele tem um pensamento, assim, bastante intervencionista no Estado. A Nicarágua, que passou por uma guerra civil, até hoje passa um pouquinho, tá? Por uma guerra civil, teve até morte de estudante brasileira, tal. O Daniel Ortega é outro presidente que disse que, na verdade, não tem que ter isolamento horizontal, aí foi ele, tal. Ele não faz assim, cara. Mas ele fala do isolamento vertical. São os dois líderes mais importantes, assim, que estão pensando dessa maneira, tá? Letícia, então, ótima pergunta. Penso eu, tá? Do Mercosul não vai ser expulso de jeito nenhum. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu estou falando agora, assim, não tem como expulsar o Brasil. Imagina, o Brasil para o Mercosul é que nem se fosse os Estados Unidos ou a China para o mundo, tá? É a maior potência. Então, imagina, o Uruguai fala assim, como punição ao Brasil, a gente não vai mais comercializar com o Brasil. É muito mais prejudicial para o Uruguai do que para o Brasil mesmo, tá bom? Então, se expulso do Mercosul não vai ser, até por questões econômicas, a economia ela sempre acaba falando mais alto do que as questões ambientais, de saúde, sociais e tal. Mas agora, sofrer punições, sanções internacionais, claro que pode, tá? Claro que pode. Pegar, assim, países da União Europeia. Penso eu, tá? Que o Trump, ele não aplicaria uma sanção contra a gente. Vamos ver, né? Se a parceria é tão parceira mesmo assim. Vamos ver se o Trump ele consegue proteger tanto a gente assim. Penso eu que não. Só para você ter uma noção, Letícia, como a gente pode acabar decepcionando, digamos assim, é outro assunto, tá? Mas acho que está dentro do escopo aí da pergunta.
O Brasil ele abriu uma licitação para a concorrência da tecnologia 5G aqui no nosso território. A quinta geração de velocidade da internet, tal, que vai revolucionar, está dentro da parte da revolução industrial e tal. E o Brasil ele anunciou que a Huawei, aquela empresa chinesa acusada de espionagem, vai poder participar dessa licitação. O Trump já ficou extremamente decepcionado. Aliás, eu até anunciei para vocês na nossa aula de atualidades que o Brasil ele tinha fechado uma parceria militar com os Estados Unidos. Essa parceria pode estar em risco. Por quê? Porque o Trump anunciou que caso o Brasil deixe a Huawei entrar no mercado brasileiro, pegar os nossos dados de telefonia e os dados da nossa vida, isso pode impactar na segurança nacional e militar dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, hoje o Brasil está meio uma sinuca de bico, geopoliticamente falando. Porque ou a gente entra de cabeça na tecnologia internacional, na tecnologia 5G, e deixa os chineses participarem, ou a gente agrada os Estados Unidos, que é o que a gente vem tentando fazer desde o começo do governo Bolsonaro, percebe? Ah, mas os chineses não espionam? Espionam. E os norte-americanos não espionam? Sim, também. Então, a questão que se coloca é, por que você prefere ser espionado? Pelos chineses ou pelos americanos? Tá? Não tem muito como saber. Fala aí, David, pode falar. Imagina, Letícia. Professor, estavam cogitando na ideia de unir o bloco do Mercosul com a União Europeia. O que isso acarretaria? Tipo, formaria um único bloco a parte específico ou o quê? Tipo, continua sendo dois blocos diferentes? Não, então, continua sendo... Ótima pergunta, David. Eu ia falar isso quando eu falasse de União Europeia, mas já adiantou a pergunta, ótimo, sensacional. A parceria que foi firmada, primeiro, a gente cantou vitória muito antes de efetivamente acontecer. Por quê? Quando você vai ter um acordo econômico dessas proporções sendo tomadas, não adianta só o chefe do Poder Executivo aprovar. Então, o que foi feito até agora foi que todos os chefes dos poderes executivos aprovaram a medida. Aliás, todos não. A maior parte deles, tá? Aprovaram essa medida. Só que a gente já saiu cantando vitória. Aê, o Mercosul se uniu à União Europeia e tal, beleza. Primeira coisa, não é um único bloco econômico que vai ser formado. Por quê? Porque a União Europeia ela tem todas as questões políticas ali envolvidas. Tem o Parlamento Europeu, tem a Comissão Europeia, tem o Banco Central Europeu, tem a moeda única, né, que é o euro. Então, eles são quase como se fosse um mega país. A ideia era fazer um bloco econômico só de livre circulação de mercadorias, perdão. Então, produtos do Mercosul seriam comercializados livremente para a União Europeia e da União Europeia livremente para o Mercosul. Só que, para isso ser aprovado, precisa de autorização de todos os parlamentos locais. Não é só do Poder Executivo, do parlamento. O Congresso de cada país tem que aprovar. A gente está falando na União Europeia de 27 países. 27,5, né? Porque o Reino Unido está naquela ainda, de sair, não sai e tal. No total são 28, mas o Reino Unido daqui a pouco sai, tá? Então imagina, 27 países aprovando essa parceria. E nós temos países, a exemplo de França e de Irlanda do Sul, que já falaram que são contra. E se um deles vetar, a coisa já não acontece já. Ou seja, é muito mais trabalhoso do que aparentemente vai ser essa parceria entre Mercosul e União Europeia, tá? Isso vai ser bom pra gente? Mais ou menos. Por quê? A gente vai conseguir colocar os nossos produtos agrícolas com muito mais facilidade no mercado deles. Eu, particularmente, duvido que, por exemplo, a França, que sustenta, do ponto de vista agrícola, a União Europeia, vai deixar produtos brasileiros entrarem no mercado da União Europeia sem pagar nenhum tipo de imposto. Por isso que eu falo, a França vai ser frontalmente contra esse tipo de acordo. Mas se isso efetivamente for criado, for aprovado, imagine também que os produtos industriais da União Europeia vão entrar sem nenhum tipo de imposto no mercado brasileiro. E isso vai ferrar com a nossa indústria local. Já um segredo aqui, um spoilerzinho da aula. Em um bloco econômico, o país mais forte, ele sempre leva vantagem. Por exemplo, a União Europeia, ela é extremamente benéfica para a Alemanha. Mas e para a Grécia? E para, enfim, Portugal, Espanha? Tem as suas vantagens, mas também tem grandes desvantagens, que a gente vai ver isso logo menos. Beleza, David? Então, a ideia não era formar um único bloco econômico, mas dois blocos econômicos que comercializam livremente entre eles. Tá bom? Ok, valeu, professor. Imagina. Eu acho que a Sara tinha mandado uma mensagem. Ô, Sara, se quiser, é que eu não consigo... Não, professor, não, é só zoeira, não precisa ler minhas coisas, não. Tá bom, beleza. Professor, Não perde seu tempo. Pode falar. bom dia. Deixa Bom eu dia. te perguntar. A gente tinha conversado
acho que na última aula, que, tipo, o Brasil tava querendo entrar eu esqueci o nome do bloco, que era com os OCDE, não é? Estados Unidos. Isso. Se ele tá querendo entrar, tipo, com os Estados Unidos e agora com a União Europeia, não tem algum problema? Não vai gerar algum atrito? Ou, tipo, ele pode fazer o que ele quiser, bem entender e tá tudo bem? Não, então, no caso da União Europeia, seria uma espécie de um bloco econômico que seria formado. Aí até entendo que pode ter algum tipo de parte negativa, porque vai ter uma livre circulação de mercadorias e tal. A OCDE, ela não é um bloco econômico, tá? A OCDE, ela é conhecida como se fosse uma espécie de clube dos ricos. Qual que é a ideia da OCDE? É uma organização dos países mais ricos do mundo, ou que se sentem os mais ricos do mundo, é amiguinho dos mais ricos do mundo, que ficam discutindo políticas econômicas em comum. Então, a OCDE não seria um bloco econômico, é um bloco político, digamos assim. Eles fazem reuniões, eles fazem discussões, fóruns internacionais. Então, isso aqui está fora da questão de bloco econômico. No caso de uma parceria entre Mercosul e União Europeia, eu não vejo porque os Estados Unidos seria contra a formação desse bloco, tá? Acho que não teria nenhum tipo de malefício não para os Estados Unidos. E claro, você pode fazer bloco econômico com tantos os países que você bem entender, não tem nenhum problema, tá? A única limitação que tem, por exemplo, no Mercosul. No Mercosul é proibido um país sozinho participar de um outro bloco. Então, por exemplo, a Argentina, por exemplo, não aceita fazer parte... Aliás, a Argentina, isso é verdade, tá? A Argentina não quer fazer parte de uma livre circulação junto com a União Europeia. Se a Argentina falar não, que é um dos países do Mercosul, o Brasil já não pode entrar. A não ser que o Brasil saia do Mercosul e faça parte da União Europeia sozinho, né? Faça um bloco econômico lá com a União Europeia sozinho. Beleza? Mas acho que não tem nenhum tipo de problema, não. Não tem nenhum tipo de limitação política sobre isso, não. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Lembrando que a Venezuela está suspensa, tá bom? Qual que é a ideia, pessoal? Quando eu falo para vocês de uma tarifa externa comum, a definiçãozinha dessa TEC é todos os produtos de fora do bloco, pagarão a mesma tarifa, ou seja, pessoal, pagarão o mesmo imposto, independente do país de entrada. Professor, como assim? Vamos entender, ó. Juro pra vocês, esse é o mapa mais esquemático que vocês já viram na vida de vocês. Zoado aí, calma. Aqui a gente tem... São Rim? Não, América do Sul, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó. Zéu, Brasil. Aqui, assim, a Venezuela. Aqui, assim, o Uruguai. Aqui, assim, ó, a Argentina. E aqui, assim, ó, o Paraguai. Beleza. São os países que formam o Mercosul. Nossa, que mapa lindo. Eu sei. Aí imagina que nós temos aqui uma empresa da Espanha, por exemplo. A Espanha está aqui, de boa, e ela quer colocar uma camiseta no Mercosul. Quer vender uma camiseta ali no Mercosul? Se a Espanha colocasse seu produto pela Venezuela, a Venezuela cobraria uma taxa de 20% para entrar no seu país. Ou seja, a Espanha, sei lá, vende a R$100, na Venezuela custaria R$120. O Brasil cobra uma taxa de 18%, o Paraguai cobra uma taxa de 15%, o Uruguai cobra uma taxa de 12% e a Argentina cobra uma taxa de 10%. Por onde que a Espanha colocaria a sua camiseta? De verdade, galera, é bem possível que colocaria a sua camiseta pela Argentina. Sabe por quê? Porque se colocasse pela Venezuela, assim, desconsiderando questões políticas, tá? Se colocasse pela Venezuela, a camiseta vai custar 120. Colocando pela Argentina, vai custar 110.
mais barato. Ou seja, galera, se a gente tem essas tarifas desreguladas, há uma tendência de ter uma concorrência entre as tarifas e aquele país que oferecer o menor preço, a menor porcentagem, é que vai acabar ganhando essa concorrência. O que seria a tarifa externa comum? Todos os países são obrigados a adotar a mesma taxa de importação. Vamos falar que é, sei lá, 25%. É como se fosse um cartel de tarifas, vai? Uma combinação de tarifas para importar produtos de países de fora do bloco. Beleza? Tenta me responder alguém aí, ó. Para quem que vocês acham que é mais benéfico? Dentro do Mercosul, a adoção de uma TEC. Qual que é o país que mais se beneficia disso? No Brasil? Com toda certeza o Brasil. Nossa, professor, por quê? Perfeito, tá? Por quê? Porque se a gente coloca uma taxa de 25% para todos os países vão começar, então, a não olhar mais para a taxa. Eles vão começar a olhar para outras condições, outros diferenciais. Mercado consumidor, diretamente afetado. O do Brasil é maior. Meios de transporte, o do Brasil é melhor. Meios de comunicação, o do Brasil é melhor. Cara, o Brasil, ele é um imperialismo. Ele é uma megapotência na América do Sul. Então, se as tarifas para receber investimentos, elas são as mesmas, essa TEC, ela, em geral, galera, favorece o país mais forte economicamente falando. Professor, mas pode fazer isso? De novo, o Brasil é como se fosse os Estados Unidos do mundo. Então, pô, legal, Mercosul, a gente está aqui, mas vamos adotar uma TEC? Não, Brasil, se a gente adotar uma TEC, vai ser muito melhor para você do que para os outros. Então beleza, então acho que eu vou sair do Mercosul. Beleza, é obrigado a fazer o que o Brasil quer. Olha como o Brasil é filha da mãe, né? Não, professor, tem que fazer isso mesmo. Vocês também são safados, né? Quando é os Estados Unidos fazendo com o mundo, aí é errado, né? Nossa, que absurdo os Estados Unidos. Quando é o Brasil fazendo com os outros países da América do Sul, não, tá certo, né? A gente é mais forte, tem que explorar os nossos potenciais. Percebe? É a visão, galera, que a gente tem mesmo, tá bom? Então, essa TEC, a adoção de uma tarifa externa comum, ela é muito mais benéfica para os países que são mais fortes economicamente. Certo? Pode dar um print aqui da lousa. Ok. O Mercosul, galera, ele foi criado em 1991. Em 1991, nós tivemos the creation of the Mercosul, ó, no chamado Tratado de Assunção. Para quem não sabe, galera, Assunção é a capital do Paraguai, tá? E quando o Mercosul ele foi criado como uma zona de livre comércio. Ou seja, como aquele tipo de bloco mais simples. A coisa deu tão certo que o Brasil, em 1995, exigiu que fosse aprofundado as relações entre os países do Mercosul. E aí, nós assinamos em 95 o famosíssimo Tratado de Ouro Preto. Professor, Ouro Preto eu conheço, hein? Exatamente, né? Lá em Minas Gerais. Quando foi assinado o Tratado de Ouro Preto, aí sim o Mercosul virou o que a gente conhece como hoje, né? Que é uma união aduaneira. Uma união aduaneira, tá? Mas o Mercosul hoje é um bloco econômico bom, assim? Nossa, é mais ou menos, tá? Mais ou menos. Bem mais ou menos, aliás. Por quê? O Mercosul, galera, hoje, ele tem algumas briguinhas políticas bem intensas entre eles. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que a condição mínima para ser um bloco econômico é ter, no mínimo, a livre circulação de mercadorias. Existe isso hoje no Mercosul? Não. A Argentina coloca taxas no Brasil, o Brasil coloca taxas na Argentina, o Uruguai coloca taxas, enfim. É taxa atrás de taxa. Tá? Por que isso acontece? Porque o Mercosul ia muito bem. Até 1999. Isso, quando eu falar de América Latina, eu vou discutir um pouquinho mais com vocês, tá?
Se vocês se lembram direitinho, na década de 90, o Brasil começou sofrendo uma crise da hiperinflação. E aí a gente teve, em 93, sendo colocado pelo então presidente Itamar Franco e o seu ministro da Fazenda, era Fernando Henrique Cardoso, o famosíssimo Plano Real. O que foi o Plano Real? R$1 equivalente a $1. Ao mesmo tempo, na Argentina, eles adotaram uma medida econômica bem parecida, na qual um peso equivalia a $1. Até aí tudo bem, porque R$1 passava a equivaler a um peso. Então as trocas ficavam relativamente justas. Em 1999, o Brasil ele cancelou esse câmbio fixo. Ele começou a fazer um câmbio variável. E aí o real, perdão, ele foi perdendo valor frente ao dólar. Ficou mais ou menos na época 2,5, vai mais ou menos, de 2 a 2,5 reais, equivalente a $1. Isso quer dizer que ficou R$2,50 equivalente a um peso. Ou seja, a moeda argentina ela começou a ficar muito mais forte que a moeda brasileira. Ah, professor, mas não é bom isso para os argentinos? Não, galera, por quê? Imagina que o argentino com peso, ele pode comprar produtos na Argentina com determinado preço. Com um peso, equivale a R$2,50, fica muito mais barato o produto brasileiro. Então, a partir de 99, o que aconteceu? Os argentinos começaram a gastar uma grana pesadíssima no Brasil. E a Argentina, no momento, não fez nada. Por quê? Porque imagina para a população gosta disso? Claro, aumentou o seu poder de compra, é como se um peso tivesse virado R$2,50. Sensacional para eles. Aumentou o poder de compra, eles conseguiram comprar mais e tal. Só que a longo prazo, o que gerou? Uma fuga de pesos. Os pesos começaram a sair da Argentina e começaram a entrar no Brasil. Isso provocou uma crise econômica muito grande na Argentina. E a Argentina falou assim, tá vendo, Brasil, ó, vocês estão praticando dumping contra mim. Lembra o que é dumping? Uma manobra ilegal ou não ética para roubar o mercado. Vocês estão desvalorizando propositalmente a moeda de vocês só para ferrar comigo, só para ganhar o meu mercado consumidor. E aí começaram as briguinhas entre Brasil e Argentina. O Uruguai já tomou lado dos argentinos, o Paraguai tomou lado dos brasileiros. E assim, nós somos um bloco econômico hoje, mas com uma série de rachaduras, uma série de feridinhas, que sempre que tem algum tipo de probleminha, sabe quando você volta com o seu ex-namorado, com sua ex-namorada, mas sabe que ele ou ela deu mancada? Aí qualquer briguinha que tem, mas lembra que você fez aquilo? Eu lembro que você fez. Aí começa toda aquela briga de novo. É mais ou menos a relação que tem no Mercosul hoje, tá? É uma relação com várias feridas, de mancadas que países deram com o outro, né? De benefícios que não deveriam ter sido dados e tal, e que toda hora estão librados. Então, assim, é um bloco econômico com uma grande instabilidade. Só que mesmo assim, a gente não pode esquecer que a Argentina, ainda hoje, é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Aliás, a economia brasileira, um dos motivos que demorou tanto está demorando, né, aliás, para ter a sua retomada econômica, é que o nosso terceiro maior parceiro comercial está num buraco econômico, que é a Argentina. Não consegue se recuperar, sair dessa hiperinflação, essas coisas. Então, isso vai impactar no nosso PIB também, com toda certeza. Beleza? Então, ó, essa é a história do Mercosul. Alguma dúvida até aí? Jura que não? Então tá. Professor, Pode falar. é que eu não sei se você vai falar isso em algum momento, sabe? Mas por que tem países tipo da América do Sul como Chile, Colômbia, que são economicamente expressivos no mercado, tipo, não fazem parte, aparentemente, do Mercosul? Legal. Tem países que eles não estão no Mercosul, por quê? Porque eles não querem entrar para a TEC. Eles não querem ter uma TEC com o Brasil. E faz todo sentido, né? Porque se tiver uma TEC com o Brasil acaba engolindo eles economicamente. Mas existem países que têm sim livre circulação de mercadorias, ou pelo menos de algumas mercadorias com o Mercosul, que são chamados... Esses aqui são os membros permanentes, né, que eu coloquei para vocês. Só que tem membros associados no Mercosul. A Bolívia, o Chile, o Peru e a Colômbia são chamados membros associados. É que eu falei para vocês, ó, a gente vai ter aula sobre a América Latina, sobre a América do Sul. E aí, quando a gente tiver essa aula, eu vou reforçar isso aqui que eu falei para vocês e colocar na lousa direitinho, né? Quem são os membros associados, quem são membros permanentes. Vou falar com mais detalhes, prometo. Tá bom? Mas existem sim. E a gente não pode esquecer também que existem outros blocos econômicos. Por exemplo, aqui na América do Sul, tem um bloco econômico chamado de CAN, que é a Comunidade Andina. Praticamente todos os países do ocidente, do ocidente da América do Sul, eles também fazem parte de um bloco econômico. Todos eles estão dentro do Tratado Transpacífico, o Tratado Transpacífico, que hoje é o maior bloco econômico do mundo em relação a dinheiro de circulação, tá? O Tratado Transpacífico, ele pega todos os países do Pacífico, exceto quem? Imagina, Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando o Trump ele se elegeu,
ele saiu do bloco Tratado Transpacífico, justamente por considerar que um bloco econômico com a China, porque a China também está no Pacífico, não seria de uma grande vantagem econômica. O Trump tem muito medo, né, que a China roube os empregos, roube as indústrias e tal. Então, participando de um bloco econômico, isso poderia ser ainda mais maléfico. Tá bom? Beleza. Bom, galera, ó, o terceiro tipo Oi, que a cara. gente tem de bloco... Pode falar, pode falar. Por que, por exemplo, o que leva algum grupo de países se tornar uma zona de livre comércio ou do que se tornar uma união aduaneira? Então, Matheus, depende muito do grau de parceria que eles têm, tá? Por exemplo, o Mercosul, quando ele começou, como era um teste que estava sendo feito, melhor a gente não definir já um bloco econômico tão avançado, com tarifa externa comum. Vamos fazer uma coisa mais simplesinha, uma zona de livre comércio. Depende muito da intenção dos países. Se a intenção é ter uma parceria política maior, ou só ter uma livre circulação de mercadorias, ou ter uma livre circulação de pessoas, depende muito do interesse dos países que são membros do bloco econômico. Tá bom? Se eles querem uma parceria mais intensa ou menos intensa. Bom? Valeu. Galera, um mercado comum, imagina, é uma união aduaneira que, além de ser uma união aduaneira, ou seja, com a livre circulação de mercadorias, com a TEC, você vai ter também uma livre circulação de pessoas e serviços. Uma livre circulação de pessoas e serviços. Ah, professor, mas é o Mercosul, então, não é? O Mercosul é uma união aduaneira. Aliás, um mercado comum. Não é. Não, professor, você está enganado. É sim. Eu, por exemplo, eu sou elite burguesa paulista, já fui para Argentina, para Uruguai, para Paraguai. Isso, aliás, até um caso que aconteceu agora. O Ronaldinho Gaúcho, galera. O Ronaldinho, que ele foi preso no Paraguai, ele entrou com passaporte falso. Vocês devem ter ouvido falar que para entrar no Paraguai não precisa nem de passaporte, é só você mostrar seu RG. Então, até hoje está meio estranha essa história, tá? Falando a verdade. Mas ele nem precisaria ter o passaporte dele falso. Por quê? Porque para os países do Mercosul, existe uma livre circulação de pessoas, mais ou menos. No Mercosul, o que existe não é livre circulação de pessoas, é livre circulação de turistas. Turistas, eles podem circular livremente entre os diferentes países do Mercosul. Então, se você mora no Brasil, você pode entrar na Argentina só com o seu RG. Se você mora no Brasil, você pode entrar no Paraguai só com o seu RG. Só que, se você for trabalhar, precisa do visto. Se você for, sei lá, galera, ficar lá, morar lá, precisa do visto também. O que não precisa de visto é para turista. Visto turismo, isso não precisa, mas é um acordo entre os países do Mercosul. É bem diferente do que seria o mercado comum. No mercado comum, por exemplo, quando eu falo aqui pessoas e serviços, eu estou falando para vocês que não precisa de visto para entrar no país. Então, por exemplo, dar um spoiler aqui. A União Europeia, ela é ainda mais complexa que isso, tá? Mas a União Europeia tem livre circulação de pessoas e serviços. Se você é um alemão, você pode trabalhar na França sem visto. É como se fosse um mega país mesmo. Se você mora na Itália, você pode trabalhar, sei lá, na França sem nenhum tipo de visto. Isso é uma livre circulação de pessoas. Não um acordinho que existe no Mercosul de livre circulação de turistas. Beleza? Professor, quem que é mercado comum hoje? Hoje não existe mais nenhum exemplo de mercado comum. Por quê? Porque hoje, o único exemplo mais complexo que a gente tem é o exemplo da União Monetária. Professor, o que é uma união monetária? Uma união monetária nada mais é do que um mercado comum que, além de ser mercado comum, tem também uma moeda única. E aí sim, né? Qual exemplo a gente tem hoje de mercado comum? Aliás, que nós temos de união monetária. O maior exemplo que a gente tem hoje é justamente, agora sim, a União Europeia. A União Europeia, que é formada
por 28, quase 27 países. Tá? Professor, como assim? 28 se você contar o Reino Unido, 27 se você não contar o Reino Unido, tá? Depende muito aí do que você está falando. Professor, por que você deixou um espacinho aqui, ó? Porque a União Europeia é uma união monetária? Sim. Mas olha como são complexas as coisas. Para todo mundo? Não. Para ser mercado comum, tem que ter a livre circulação de pessoas e serviços, certo? Isso só existe para os países que são signatários de um acordo chamado de Espaço Schengen. O que é esse Espaço Schengen? É um acordo que existe dentro da União Europeia de livre circulação de pessoas e serviços, tá? E moeda única também só para aqueles países que pertencem à zona do euro. Professor, não são todos os países da União Europeia que fazem parte da zona do euro? Não, tá? Aliás, ó, eu tenho um bom exemplo para mostrar para vocês. Espaço Schengen. O Reino Unido não faz parte. Nunca fez parte. O Reino Unido entrou em 73 para a União Europeia e nunca fez parte do acordo que permite a livre circulação de pessoas e serviços na União Europeia. Zona do euro. Todos os países utilizam o euro como moeda? Não. Por exemplo, o Reino Unido, ele nunca fez parte da zona do euro. Aliás, ó, a gente não vai falar sobre a União Europeia agora, que a gente vai falar de União Europeia quando eu falar de Europa, tá? Mas acho que é um bom exemplo para vocês pensarem o porquê que o Reino Unido foi o primeiro país, né, talvez outros saiam aí, o primeiro país a sair da União Europeia. O Reino Unido, ele nunca gostou muito dessa ideia de um bloco político que nem a União Europeia é. O Reino Unido nunca fez parte da livre circulação de pessoas, de serviços. O Reino Unido nunca fez parte da zona do euro também, nunca utilizou a mesma moeda que o restante dos países da União Europeia. Eu vou até recomendar um vídeo para vocês, na época, né, que a gente falava de União Europeia, quando eu falar de Europa, de um parlamentar do Reino Unido fazendo um discurso no Parlamento Europeu, um discurso de saída. Eu acho que é bem sintomático para vocês entenderem o porquê que ele sairia da União Europeia. O Reino Unido não suporta, pelo menos a maior parte, ou parte da população, parte dos políticos, não suportava mais a ideia da União Europeia ficar interferindo na soberania política de cada país. O Nigel Farage, que é esse parlamentar que eu estou falando para vocês, ele deu um discurso, não sei se eu concordo ou não, tá? Acho que não, mas um discurso que ele fala assim, gente, vocês da União Europeia entendam, nós não odiamos a Europa, nós odiamos a União Europeia, nós odiamos a ideia de vocês de ter um exército único, a ideia de vocês de ter uma moeda única, a ideia de vocês de ter um parlamento europeu que vai ditar regras para toda a União Europeia e que sobrepõe a soberania nacional, essa era a ideia da saída do Brexit. Eles não gostavam dessa grande organização que se sobrepunha muitas vezes à soberania nacional, tá? Mas isso é um papo para a aula de Europa, fiquem tranquilos. Por enquanto, galera, tira um print aqui, ó. Vocês têm alguma dúvida? Pode Professor, perguntar. Pode falar. eu não entendo muito de economia, mas qual que é o interesse de unificar uma moeda? Eu não entendo Quando por você quê. unifica a moeda, você facilita as trocas comerciais, tá? Porque vamos pegar, por exemplo, a relação que existe hoje entre Brasil e Argentina. Brasil e Argentina são um bloco econômico, certo? Como que a Argentina faz para comprar produtos brasileiros? Ela compra em real? Ela compra em peso? Na verdade, nenhum dos dois. Todas as trocas externas, elas são feitas em dólar. Então, a Argentina, quando vai comprar um produto brasileiro, ela converte o peso em dólar e depois o dólar é vendido aqui, né? Utiliza para comprar os nossos produtos, que é convertido para real, tal, essas coisas. Então, a burocracia é muito grande. Depende muito, por exemplo, do valor do dólar para importar, para exportar, tal. Então, isso acaba travancando um pouco as relações econômicas. Quando você unifica a sua moeda, as trocas econômicas entre os diferentes países é com a mesma moeda única. Isso incentiva até mesmo o turismo. Por exemplo, galera, não estou me achando metido, tá? Juro, estou me achando aqui. Quando eu fui para a União Europeia, por exemplo, eu fui para a Itália, depois eu fui para a Suíça, depois para a França e depois para o Reino Unido, tá? Eu entrei pela Itália. A Itália utiliza o euro como moeda. Beleza. Aí depois eu fui para a Suíça. Aliás, a Suíça não faz parte da União Europeia, tá? A Suíça, ela não utiliza o euro como moeda. A Suíça utiliza o franco. É que assim, como eu fui em áreas turísticas,
Muitas vezes eles até aceitavam o euro como moeda. Mas se eu quisesse efetivamente comprar coisas na Suíça, eu tinha que pegar meu euro, ir numa casa de câmbio, comprar franco para comprar os produtos da Suíça, aí depois, na volta, trocar o franco que eu tenho pelo euro. Percebe a complicação que existe? Então, isso dificulta até mesmo o turismo dentro dos países da União Europeia. E aí, depois, na França, era euro também, e no Reino Unido, aí tive que efetivamente, né, trocar pela libra esterlina, e dar uma moeda diferente, tá bom? Então, quando você unifica a moeda, você facilita as trocas comerciais e você facilita até mesmo o turismo. Lembrando que a Europa é o país hoje que mais recebe turistas, o continente que mais recebe turistas. Sendo a França o país que mais recebe turistas. Aí, entendi, o Ricardo falou que a França é o país que mais lucra com os turistas. Não falei isso. O país que mais lucra com os turistas hoje é os Estados Unidos. Até porque o tipo de turismo é um pouco diferente. Quando você vai para a França, é um turismo um pouco mais cultural. Nos Estados Unidos, não. Um turismo de consumo lá. Você vai para Disney, você vai comprar, você compra um monte de coisa. Se você for com a ideia, galera, de comprar um monte de coisa na União Europeia, é bom você ser bem rico, tá? A dica é muito caro. Muito caro. Muito caro. Ainda mais com o preço do real que está hoje, tá? É muito caro. Beleza? Só para vocês terem uma noção, esse espaço Schengen, além do Reino Unido que não faz parte, praticamente todos os países do leste europeu que depois do final da Guerra Fria ingressaram para a União Europeia, Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, Bulgária, Croácia, todos esses países antigos socialistas, eles não fazem parte do espaço Schengen. Ou seja, não tem a livre circulação de mercadorias. Tá bom? Aliás, livre circulação de pessoas. Por quê, professor? Porque imagina, vocês acham que a União Europeia vai querer um monte de engenheiro búlgaro, romeno, tal, roubando, entre aspas, os empregos na Alemanha, roubando os empregos na Itália, e por aí vai? Não vai querer, tá bom? Mas existem países que nem... Desculpa, já deixa eu falar, desculpa. Tá? Mas existem países, por exemplo, que não estão na União Europeia e que fazem parte do espaço Schengen. A exemplo da Suíça. A Suíça, que eu falei para vocês, não está na União Europeia, mas a Suíça faz parte do espaço Schengen. Ou seja, se você for um alemão, você pode trabalhar na Suíça de boa. Aliás, olha isso, né? Quando eu fui fazer o turismo na Europa, a Suíça não faz parte da União Europeia. Quando eu fui entrar na Suíça, eu não tive que passar pela alfândega. Não tinha que fazer entrevista nem nada. O Reino Unido fazia parte da União Europeia e mesmo assim eu tive que passar por uma alfândega, porque o Reino Unido não faz parte do espaço Schengen. Tá bom? Pode falar, fala aí. O que eu ia perguntar é que, tipo assim, acho que foi o David que falou da questão de por que adota só uma moeda. No caso, envolve também a taxa de câmbio? A taxa, tipo, ela vira menor, no caso? A taxa de câmbio, você está falando assim, de uma moeda para trocar para outra, né? Você está falando... É isso que está falando? Não, sim, porque sim. ele perguntou qual a importância, no caso, ter só uma, que no caso o euro. Aí poderia ser por conta disso? Também, né? Porque imagina, a Europa, eles têm muita ideia de um mega país, tá? Imagina se vamos fazer um paralelo até em área territorial. A União Europeia tem, mais ou menos, uns 8 milhões de quilômetros quadrados, a União Europeia inteira, o Brasil tem 8 milhões e meio. Ou seja, são áreas bem parecidas. É como se a gente adotasse moedas diferentes, para você sair de São Paulo e ir para Minas Gerais, por exemplo, você tivesse que fazer uma conversão cambial. E vai ter que pagar taxa cambial, né, para trocar sua moeda e tal. Então, a União Europeia, quando tem a ideia de formar um mega país, eles também adotaram a ideia de uma moeda única. Beleza? Ok. Então, pessoal, esses aqui são os tipos de blocos econômicos. De novo, começou em 1944, mas ficou muito mais forte após a década de 90. Certo? Beleza? Pode dar um print aqui. Tá. E a última característica, mas não menos importante, da nova ordem mundial, que foi a adoção de uma política econômica. Uma política econômica, galera, que vem sendo contestada, tá? Com toda certeza. Mas que ainda hoje é a política econômica mais típica dos países aí. Principalmente dos países capitalistas, claro. Que nós temos hoje. A outra característica da nova ordem mundial, que é a adoção do chamado neoliberalismo.
que é o chamado neoliberalismo. Tá? Qual que é a ideia, professor, do neoliberalismo? O neoliberalismo é uma política econômica. Já vamos entender, ó. Existe uma diferença quando a gente fala, a nível de vestibular, claro, entre sistema econômico e política econômica. Por exemplo, o Brasil é capitalista. Beleza. Os Estados Unidos é capitalista. Vamos pegar, sei lá, a Nigéria é capitalista. A Etiópia é capitalista. Todos os capitalismos são iguais? Claro que não. Tem alguns capitalismos onde há maior interferência do Estado, tem alguns capitalismos onde há menor interferência do Estado, percebe? Então, quando eu falo para vocês de um sistema econômico, o sistema econômico dos principais países do mundo, claro, é o capitalismo. O capitalismo, galera, que é um sistema econômico que é baseado praticamente na acumulação de capital. Ou seja, quanto mais capital você acumula, melhor para você. Acumulação de capital. Só que existem várias maneiras de você consolidar, de você fazer a prática desse capitalismo. Por exemplo, a gente pode falar que a primeira política econômica do capitalismo foi uma política econômica do mercantilismo. Professor, sério? Mercantilismo é capitalismo? Claro que é, galera. Claro que é. Só que com as suas particularidades, né? O tal do metalismo, do pacto colonial. Então, assim, existia interferência do Estado na economia? Imagina, né? Só muita. Só o rei controlava tudo. Então, tem sim políticas, a política econômica com o Estado altamente interventor. Nós temos uma outra política econômica chamada de liberalismo. Nós tivemos, isso aqui em ordem cronológica, tá? Uma outra política econômica chamada de keynesianismo. E nós tivemos uma outra política econômica que é a mais adotada pelo mundo hoje, que é o chamado neoliberalismo. Aí já vai entender a diferença entre essas políticas econômicas, tá? Mas pense o seguinte, o capitalismo, ele é um sistema que acho que assim, a principal vantagem dele é a capacidade de ele estar sempre se reinventando. Então a gente acha, não, agora o capitalismo vai ter o seu fim. Imagina, olha essa crise. Aí ele vai lá, se reinventa, dá um jeito, geralmente explorando os mais pobres, dá um jeito de se recuperar economicamente e volta ainda mais forte do que ele era, tá? Isso é o capitalismo. Vamos pensar, ó, no mercantilismo, a gente tinha, galera, uma alta presença do Estado na economia. E aí, o liberalismo econômico, nós tivemos uma baixa presença do Estado na economia. No keynesianismo, uma alta presença do Estado na economia. No neoliberalismo, uma baixa presença do Estado na economia. Vocês percebem que é cíclico o negócio? Vou resumir o capitalismo para vocês. Sem Estado, o Estado interferindo pouco, a gente começa a ter o aumento da desigualdade social, os mais pobres sofrendo e tal. Aí você vai lá, coloca um governo que o Estado interfere. Aí o Estado ele começa a interferir muito, começa com casos de corrupção, aí a gente acha que a melhor solução é acabar com o Estado. Aí, modelo de Estado mínimo. Aí com o Estado mínimo aumenta a desigualdade social. Aumenta a desigualdade social, os pobres começam a sofrer mais, principalmente em países subdesenvolvidos. Aí a gente coloca um governo em que o Estado interfere mais. Aí quando o Estado interfere mais, ele começa a fazer besteirinhas, começa a fazer coisas idiotas, aí a gente acha que o Estado não serve para nada. Aí é um Estado mínimo. É um ciclo, tá? Estado interfere mais, Estado interfere menos. Estado interfere mais, Estado interfere menos. E assim vai caminhando o capitalismo. Isso em políticas econômicas ou até em questões políticas. Vamos pensar, por exemplo, ó, vamos lá. Governo militar. O Estado interferia muito na economia. Aí a gente vai ter, por exemplo, na década de 90, a ascensão do Collor, tem o Sarney, né, que interfere bastante também e tal. Aí a gente vai ter o Fernando Collor, o Itamar Franco, o FHC, o Estado interferindo pouco na economia.
Aí, a gente vai ter o governo Lula e Dilma, o Estado interferindo bastante na economia. Aí a gente vai ter hoje Temer e Bolsonaro, com o Estado pelo menos dizendo que interfere cada vez menos na economia. É um ciclo. O Estado interfere mais, interfere menos, interfere mais, interfere menos, e assim o mundo capitalista ele vai avançando, tá? Essas aqui foram as políticas econômicas. A política econômica atual é essa, do neoliberalismo. Ou pelo menos deveria ser essa, do neoliberalismo. Eu vou fazer uma lousa com vocês, associando as fases do capitalismo que a gente teve e relacionando as políticas econômicas de cada uma dessas fases do capitalismo, tá bom? Só antes, galera, tira um print aqui. E vocês têm dúvida? Pode perguntar, hein? Não? Então tá. Só ver aqui, coração. Tá, tem mais 10 minutinhos. Pra gente entender isso aqui, tá dentro de neoliberalismo, tá? Vamos discutir um pouquinho as chamadas fases do capitalismo. Nós tivemos, galera, 4 fases do capitalismo. Vamos entender um negocinho aqui, ó. Como que funciona o capitalismo? Você tem que ter um capital. Quando você tem um capital, você vai produzir uma mercadoria. Beleza, professor? Aí essa mercadoria produzida, você vai comercializar essa mercadoria, comércio, para você ter um capital. Cara, se você não for um capitalista jumento, a tendência é que esse capital aqui, ele tem que ser maior. Então, eu vou colocar uma linha aqui, né? Ele tem que ser um capital maior do que o seu capital inicial. Mas você quer ganhar dinheiro. Então, você investiu 100, produziu uma mercadoria. Essa mercadoria foi comercializada, agora você tem, sei lá, 120, tá? Se você é um capitalista, o que você faz? Gasta na Disney esse dinheiro? Não bom. O que você faz? Você pega esse capital e reinveste na sua produção. Aí você vai ter o capital maior para investir, vai produzir mais mercadoria, ou mercadoria melhor, vai comercializar mais, ou ganhando mais dinheiro, para você ter mais capital sobrando para você. Quando você tem mais capital, você vai gastar na Disney agora? Não. O que você vai fazer? Você vai investir de novo esse capital para produzir mais mercadoria, para ter mais comércio, para ganhar ainda mais dinheiro. Isso é o ciclo do capitalismo. Já é bem simples, claro, tá? Essa teoria a gente chama, galera, de a reprodução ampliada de capital. Tá? Simplesinho. Maneira como funciona aí o capitalismo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê, professor? Vamos tentar pensar, por exemplo, ó, quais foram as fases do capitalismo? Nós tivemos o capitalismo comercial, que depois evoluiu para o capitalismo industrial, que depois evoluiu para o capitalismo financeiro e que hoje já é um capitalismo diferente. É o capitalismo financeiro informacional. Qual que é a ideia? A ideia é que em cada uma dessas fases do capitalismo, o capitalismo comercial, que eu vou colocar na próxima lousa, tá, as datas, mas lá durante a época das grandes navegações, vamos pensar no Brasil colônia, por exemplo. Tinha o capital, produzia mercadoria, comercializava, tinha um capital maior. Qual que vocês acham que era a parte mais lucrativa do processo do capitalismo comercial?
Quem ganhava mais dinheiro? O senhor de engenho que produzia a cana-de-açúcar aqui no Brasil, ou seja, que estava produzindo a mercadoria, ou quem comercializava esse produto lá para a Europa? O comerciante, concorda? Então, dentro do capitalismo comercial, a fase mais lucrativa da reprodução ampliada do capital era você comercializar o seu produto. Dentro do capitalismo industrial, que ele é concomitante à primeira revolução industrial, quem passou a ganhar dinheiro não era o cara que comercializava os produtos, e sim o cara que era dono da indústria, o cara que efetivamente produzia a mercadoria. Isso é o capitalismo industrial. Dentro do capitalismo financeiro e o financeiro informacional, aí a coisa começa a se complicar. Por quê? Porque a gente começou a roubar, digamos assim, roubar entre aspas, né? A gente começou a roubar dessa reprodução ampliada do capital. Hoje em dia, quem ganha mais dinheiro não é o cara que produz a mercadoria, ou até mesmo o cara que comercializa a mercadoria. É o cara que consegue ganhar dinheiro pelo próprio capital. O capital é a parte mais lucrativa do processo. Então, por exemplo, quando eu vou lá e especulo na Bolsa de Valores, eu estou produzindo alguma coisa? Eu estou comercializando alguma coisa? Não, mas eu estou reproduzindo meu capital. Capitalismo financeiro. Quando eu, por exemplo, compro, sei lá, um terreno, não produzo nada naquele terreno. Eu comprei por R$200.000 e revendo depois de 5 anos por R$500.000, eu ampliei o meu capital. Produzir mercadoria? Comercializei mercadoria? Não. Eu simplesmente estou especulando com o meu dinheiro. Eu estou esperando o meu dinheiro se valorizar. Isso aqui é extremamente complicado, tá? Porque isso aqui favorece muito a instalação e dificulta a recuperação dos países em crises econômicas. Pensa, depois que a gente estabeleceu o capitalismo financeiro, no final do século XIX, nós tivemos a crise de 29, a crise, por exemplo, de 2008, uma série de crises na Rússia, nos tigres asiáticos, na China. Por quê? Porque hoje, o capitalismo financeiro e o financeiro informacional, depois da década de 70, as crises econômicas, elas se instalam de maneira muito, muito mais intensa e muito mais rápida, tá? A gente vai entender já de maneira mais eficiente. Mas antes, ó, tira um print e alguém tem alguma dúvida? Não mesmo? Professor, Pode falar. essa parte que fica mais complicado do capitalismo financeiro informacional, que ele gera mais crise para um país se ele for quebrado. Eu não consigo entender essa relação, porque, para mim, uma das formas que seria por exemplo, você investir por exemplo, com esse capitalismo financeiro informacional, comprando uma bolsa, você investir no próprio país. Por exemplo, os Estados Unidos comprar, sei lá, uma ação da Apple. A Apple está dentro dos Estados Unidos, como aqui no Brasil, se você comprar, por exemplo, uma ação da Petrobras, está aqui dentro. Eu não consigo entender essa relação. Aliás, ótima pergunta, hein? Bem legal sua pergunta mesmo. Aliás, a gente percebeu que tanto na crise de 2008 como na crise atual mesmo, é justamente o que o governo norte-americano ele vem fazendo, né? Para que as empresas não sofram tanto, eles vêm comprando ações dessa empresa. Então, é como se o governo estivesse nacionalizando as empresas, mas ele promete revender depois essas ações quando a economia já estiver melhorzinha. Ou seja, a intenção do governo não é lucrar com o processo do capitalismo. Não é lucrar com a crise econômica, aliás. A intenção do governo é salvar essas empresas. Ótima pergunta, mas vamos entender, por exemplo. Imagina o seguinte. Vocês estão percebendo como que todas as bolsas de valores do mundo, elas estão caindo, certo? Para onde que está indo esse dinheiro? Porque eu até entendo, sei lá, a bolsa de valores norte-americana cai, a bolsa de valores sobe. Porque os investidores, eles tiraram o dinheiro dos Estados Unidos e colocaram o dinheiro no Brasil. Faz sentido. Beleza. Aliás, nossa próxima aula de atualidades, na segunda-feira, eu vou finalizar a aula de Irã, que eu estava dando com vocês, e a gente vai discutir bolsa de valores e mercado fixo, tá? Investimentos em capital fixo e capital especulativo. Que acho que vai ser interessante para vocês entenderem. Mas, voltando aqui à pergunta. Eu até entendo quando uma desce e outra sobe. Mas agora, as duas descerem, como que isso funciona? Pelas notícias negativas. Hoje, imagina o seguinte, vamos pensar, por exemplo, lá no século XVIII. Século XVIII, eu tinha um investimento, por exemplo, em outro país. No Reino Unido, por exemplo. Aí o Reino Unido começa a atravessar uma crise econômica.
qual era o investimento que eu tinha no Reino Unido? O investimento que eu tinha era uma indústria ali no Reino Unido, que é o que a gente chama de capital fixo. Quando começa uma crise econômica, claro que eu posso fechar minha indústria e transferir todos os maquinários, enfim, para outro país. Mas concorda que é muito mais difícil? Então, assim, até o capital sair de lá, até o capital se transferir para outro espaço, é muito mais lento, porque o capital ele era mais fixo. O capital ele era uma coisa concreta que estava ali instalada. Hoje em dia, sai uma notícia negativa. Por exemplo, sei lá, caso de corrupção no Brasil. Quase nunca acontece, né? Caso de corrupção no Brasil. O investidor que tem dinheiro aqui no Brasil, não é que ele tem uma indústria aqui. Sabe o que ele tem? Ele tem ação aqui no Brasil. E aí, quando ele vê a primeira notícia negativa saindo, ele sabe que a Bolsa de Valores vai cair. Então, o que ele faz? Ele tira rapidamente o seu capital para investir em outro país. Olha a crise econômica ali se instalando. O capital hoje, ele circula de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Porque eu não preciso tirar a minha indústria, tirar o meu comércio de lá. Eu tiro meu investimento, eu tiro a minha ação. Eu consigo fazer isso na mesma hora pelo celular. Eu pego nossa, notícia negativa no Brasil, pego meu celular, tiro meu capital de lá, coloco em outro país, ou até mesmo deixo no banco, no mercado interno. Então, hoje, as coisas são muito mais intensas. Tanto para a parte positiva, quanto principalmente para a parte negativa. É o que está acontecendo no mundo hoje. Por que todas as bolsas de valores do mundo estão caindo? Porque está todo mundo com medo de colocar dinheiro na bolsa de valores. Nos Estados Unidos, no Brasil, tudo tal. Então, a crise econômica, ela se instala de maneira muito mais fácil. Imagina se, por exemplo, hoje, todos os investimentos que existissem fossem capital fixo, em comércio, indústria e tal. Vai ter crise? Claro que vai. Mas ela seria muito menos intensa do que com o capital especulativo que a gente tem, do que com capital em bolsa de valores, investimentos. A crise econômica se instala de maneira muito mais rápida e muito mais intensa. Claro que o Estado ele pode ajudar, que é o que ele vem fazendo, né? Mas, assim, é mais difícil se recuperar da crise econômica, com toda certeza. Tá bom? Galera, ó, na próxima aula, a gente continua. Eu vou fazer com vocês um resuminho bem bonitinho de todas aquelas políticas econômicas, qual é o tipo de capitalismo e o que é esse neoliberalismo que a gente conhece hoje. Certo? Beleza? Pode dar um print. Acho que é isso, galera. Se vocês não têm mais dúvida, qualquer coisa, pode me procurar aí no WhatsApp, no grupo, tal, essas coisas. E é isso aí. Beijo, abraço, tchau. Até a próxima aula. Licença de novo, por favor, para tirar o print. Tá. Rapidinho. Foi? Valeu. Ricardo, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Pode falar. Nessa parte de ter quebra das bolsas e o governo ajudar, pelo menos em primeiro momento, não seria uma forma de ser contra o neoliberalismo e da intervenção do Estado? Não tem problema de depois, por exemplo, criar alguma discórdia em relação à política econômica daquele país? Com toda certeza. O que você mais vai ver pessoas falando, nossa, ele é socialista, ele está... Concordo, tá? Mas pensa o seguinte, ó, tem uma diferença, a gente não começou a falar sobre isso ainda, mas tem uma diferença entre liberalismo e neoliberalismo. O liberalismo, lá do século XVIII, sem estar interferindo na economia e tal. Eu costumo falar que o neoliberalismo, ele é como se fosse um liberalismo mais experiente. Ele é a favor da não intervenção do Estado na economia, exceto em situações de crise econômica. Em situações de crise econômica, o que o Estado faz, de maneira geral? Ele pega o dinheiro da arrecadação de impostos e aí ele ou financia as empresas, financia as indústrias, dá isenção fiscal, tudo isso para que as empresas não vão à falência, tá? Então, isso é um traço do neoliberalismo. A gente não interfere na economia, a gente não concede benefícios sociais, exceto em situação de crise. Que nem eu falei para vocês, imagina, o Trump hoje liberando 2 trilhões de dólares para a economia, você não pode falar que é o Estado não interferindo na economia. E olha que o Trump é republicano, que se diz o mais liberal ali de todos, tá? Isso é neoliberalismo. Eu não vou interferir, exceto se tiver uma crise econômica. E se tiver uma crise econômica, preferencialmente dá dinheiro para as empresas e não para a população. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. Então tá, galera. Ó, beijo, abraço, tchau. Até segunda-feira. Falou. Falou, professor. Tchau, tchau.